Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, é muito bom ter vocês por aqui. Eu já peço para você se inscrever, vem fazer parte dessa comunidade. Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre fome de Deus. Um tempo atrás eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando sobre uma frustração do coração dela. Ela falou para mim o seguinte: Dai, eu quero ter uma vida devocional, eu quero construir uma vida de oração, eu quero mergulhar na leitura da palavra e eu sei que eu preciso disso, mas eu não consigo. Todas as vezes que eu vou ler a Bíblia parece que vem um sono absurdo e eu não consigo ler. E aí eu tento administrar meu tempo e eu quero ter uma vida de oração, mas quando eu vejo já passou o dia e eu não orei. E ela estava me falando da frustração que ela tinha porque ela não estava sendo disciplinada com a sua vida devocional. Enquanto ela falava, eu, que estava olhando aquela situação de fora, eu só conseguia pensar em uma coisa: olha, essa minha amiga, ela, na perspectiva dela, esse problema é um problema de disciplina. Mas eu olhando de fora, eu consegui identificar que a raiz desse problema não era a falta de disciplina. A raiz desse problema era a falta de fome de Deus. E então eu dei um exemplo para ela para explicar um pouco mais sobre isso. Eu quero compartilhar esse exemplo com você. Eu falei para ela o seguinte: bom, imagine uma situação hipotética onde a minha mãe prepara uma janta maravilhosa para mim, um banquete. Mas é uma surpresa, eu não sei. E antes de chegar, na casa da minha mãe, eu vou lá e eu como alguma coisa na rua, um salgado, um pastel, qualquer coisa que me satisfaz o meu estômago. E aí eu chego na casa da minha mãe e quando eu chego lá eu percebo que ela preparou aquele banquete pra mim, mas eu já estou satisfeita. Obviamente, por educação, por honra à minha mãe, eu vou comer um pouco da comida. Eu vou lá, eu vou pegar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho da mistura e eu vou comer aquele pouquinho. Mas aquela comida, ela não vai ser tão saborosa e tão deliciosa pra mim, porque eu já estou satisfeita. Nesse caso, eu estaria comendo apenas por educação e apenas porque eu sei que eu devo comer. É uma situação totalmente diferente se eu chego em casa com fome, porque se eu chego em casa com fome, eu vou olhar para aquele banquete e eu falar: meu Deus, que maravilha! E eu vou comer de tudo e de tudo mais um pouco e eu vou realmente me saciar com aquele banquete. Caso a comida não esteja pronta, eu vou lá e eu vou mexer nas panelas e eu vou começar a beliscar as coisas que ainda nem estão totalmente prontas. Então a fome, ela determina a intensidade da minha busca pelo alimento, pela minha saciedade nele. E quando a gente olha para nossa vida com Deus, é da mesma forma. A Bíblia é a palavra de Deus e é o alimento da nossa alma. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós sabemos que nós precisamos ler a Bíblia. Sabemos que precisamos construir uma vida de oração, gastar tempo em adoração, ter uma vida devocional diante do Senhor. Mas pela falta de fome, nós acabamos tendo as disciplinas espirituais apenas como uma rotina, apenas como um hábito, apenas um checklist lá na nossa agenda. E quando isso acontece de fato, nós vamos abrir a nossa Bíblia para ler e vamos sentir sono. Nós não vamos conseguir achar tempo para priorizar o Senhor na nossa vida, o Senhor na nossa agenda, e nós vamos acabar todos os nossos dias percebendo que não estamos construindo uma vida de oração. E esse cenário é totalmente o contrário quando nós temos fome e sede de Deus, porque uma pessoa que tem fome e sede de Deus, ela sabe priorizar a presença de Deus. Porque você já viu alguém com fome? Uma pessoa com fome de comida, ela é capaz de fazer qualquer coisa para comer. Aquilo torna ela a prioridade dela, porque sem a comida ela acaba morrendo. Quando nós temos essa consciência, essa revelação de eu preciso de mais de Deus, eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, e se eu não tiver mais dele, eu vou morrer espiritualmente falando. Nosso nível de fome pelo Senhor revela o quão saudável está o nosso relacionamento com Ele. E agora que a gente já entendeu a importância de eu e você termos fome e sede de Deus, eu quero compartilhar 3 pontos de como podemos ter mais fome de Deus. Primeiro ponto: não ache que você já tem fome e sede o suficiente. Lá em Apocalipse 2:2 existe a carta à igreja de Éfeso. Eu quero ler com vocês. Diz assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança.
Sei que você não pode tolerar homens maus. Pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Bom, vamos pensar um pouquinho no contexto dessa igreja. Aqui a Bíblia está falando de uma igreja que tinha boas obras, sofria pelo nome de Jesus, combatia os falsos apóstolos que eram perseverantes. Se eu e você olhássemos para pessoas dessa forma, para igrejas que andam dessa forma, a gente ia admirar. A gente ia olhar e falar: uau, essa igreja é realmente poderosa no Senhor. Olha só como eles estão avançando. Olha só como eles continuam firmes na presença de Deus e nada consegue abalar o coração deles. Eles continuam apresentando boas obras. Exteriormente falando, eles eram uma igreja que causava admiração. Entretanto, eles tinham um problema que só o Senhor sabia desse problema. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Então eles tiveram um encontro com Jesus, o Senhor incendiou o coração deles e eles começaram a caminhar com o Senhor, começaram a apresentar boas obras, começaram a pregar o Evangelho e serem perseverantes diante de todas as dificuldades. E aí chegou um momento em que eles perderam o primeiro amor, continuaram apresentando todas as outras coisas como as boas obras. Isso acontece muitas vezes com o povo de Deus, quando a gente passa a desejar mais a obra do Senhor do que o próprio Senhor. Quando a gente tem mais fome por avivamento do que fome de Deus. Que eu e você não sejamos como a igreja de Éfeso, uma igreja que faziam coisas em nome de Deus, que avançava, que perseverava, mas que não tinham fogo queimando no seu coração pela presença do Senhor. E para isso, a gente precisa reconhecer que nós nunca temos fome e sede suficiente. Nós sempre precisamos ter mais fome e sede do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele satisfaz aqueles que têm fome e sede dele. Bom, o segundo ponto é: se expõe à presença de Deus. Em Hebreus 10, do 22 ao 25, diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui tem alguns conselhos preciosos para a igreja de Cristo. O primeiro deles é: aproximem-se de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente deseja dele. Quanto mais longe a gente está, menos a gente deseja dele. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos nos aproximar de Deus. Aqui também vai falar da importância da gente se reunir como igreja e como a gente necessita uns dos outros. Então a gente precisa ser intencional e buscar estarmos em lugares onde o Senhor está. O Senhor está na igreja? Então eu vou na igreja. O Senhor está nessa roda de amigos? Então é nessa roda de amigos que eu vou estar. O Senhor está nessa canção? Então é essa canção que eu vou ouvir. E quando a gente vai enchendo a nossa vida, coisas que nos expõem à presença de Deus, certamente a nossa fome vai aumentar. O terceiro ponto é: peça ao Senhor que Ele te dê mais fome por Ele. A fome e a sede por Deus não é algo que a gente consegue gerar no nosso coração com a nossa própria força, com as nossas próprias mãos. Só o Senhor pode colocar fome e sede dele nos nossos corações. Então o nosso papel é orar e dizer: Senhor, me dá fome, dá sede. E Ele é sempre fiel. A Bíblia fala que Ele jamais vai rejeitar o seu Espírito aos seus filhos que pedem. Então quando nós pedimos por fome e sede, Ele certamente vai nos presentear com essa fome, com essa sede. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Coloca aqui no comentário aquilo que mais chamou a sua atenção, aquilo que o Senhor falou no seu coração. Não se esquece de se inscrever e também deixa uma curtida, porque isso é muito bom pro canal. Beijo, Deus abençoe vocês.